Paz seja nesta casa. Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 25. Paulo perante Festo. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Então disse Festo: os que dentre vós têm poder, desçam comigo, e se neste homem houver algum crime, acusem-no. E havendo-se demorado entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia. No dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. E, chegando ele, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Paulo apela para ser julgado por César. Mas Paulo em sua defesa disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: queres tu subir a Jerusalém e lá perante mim ser julgado acerca destas coisas? Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César? Para César irás. Paulo perante o rei Agripa. E passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: um certo homem foi deixado por Félix aqui preso, por cujo respeito os principais dos sacerdotes e os anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele, aos quais respondi: não sei costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos no dia seguinte, sem demora alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxessem o homem, acerca do qual, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões
acerca da superstição e de um tal Jesus morto que Paulo afirmava viver. E estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, disse se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca destas coisas. E apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto César, mandei que o guardassem até que eu envie a César. Então Agripa disse a Festo: bem quisera eu também ouvir esse homem. E Festo disse: amanhã o ouvirás. E no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e homens principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Festo disse: Rei Agripa e todos os senhores que estáis presentes conosco, aqui vejam um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas, achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto César, tenho determinado enviá-lo, do qual não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu senhor Augusto César, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que, depois de interrogado, tenha alguma coisa que escrever. Porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Capítulo 26. Depois o rei Agripa disse a Paulo: é permitido que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso te rogo que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, entre os da minha nação, em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa, que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Porque julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem tinha eu imaginado que contra o nome do Senhor Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes, por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estrangeiras os persegui.
Sobre o que, indo então eu a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei Agripa, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu, a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é resistir os aguilhões. E disse eu: Quem é, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e das nações a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos das nações, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos das nações. E dizendo Paulo isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas Paulo disse: Não deliro, ao potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo, porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, por isso não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse o rei Agripa a Paulo: Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo: Provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. E, dizendo ele isto, levantou-se o rei, o governador, Berenice e os que com eles estavam assentados. E afastando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E o rei Agripa disse a Festo: Bem podia soltar-se este homem, se não houvera apelado para César. Capítulo 27. A viagem de Paulo para Roma. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália,
entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Então, embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Quenido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone, e costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. E passando muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, a maioria deles foi de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta que olha para o lado do vento da África e do Curo, e invernar ali. A tempestade, e soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. Então, levantando as velas, foram de muito perto, costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado, e não podendo navegar contra o vento, desistimos de lutar, e nos deixamos ir à deriva. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos segurar o bote salva-vidas. E levando este para cima, usaram de todos os meios, amarrando o navio e temendo darem à costa na Sirte. Amainadas as velas, assim foram à toa. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio dele, disse: Fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio.
porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É, contudo, necessário irmos dar numa ilha. O naufrágio. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um e outro lado no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Então, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo lhe darem alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já lançado o bote salva-vidas ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvá-los. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram cair. Enquanto o dia não vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. Então, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Assim, levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio. Estando fixa a proa, ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou esse intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar, e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas, e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Capítulo 28. Na ilha de Malta. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado a quantidade de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe mordeu a mão. E os bárbaros vendo-lhe a víbora,
pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas, tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de ideia, diziam que era um Deus. Escreve-se Deus aqui com D minúsculo. E ali, próximo daquele lugar, havia umas terras que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo, de febre e desenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver. E, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras. Assim, quando embarcamos, nos proveram das coisas necessárias. A chegada em Roma. A chegada a Roma. E 3 meses depois partimos no navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Polux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, de onde indo costeando, viemos a Régio. Então, soprando um dia depois, um vento do sul, chegamos no 2º dia a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta à parte com o soldado que o guardava. A pregação em Roma. E aconteceu que, 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: homens e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com essa cadeia. Então eles lhe disseram, nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. E, havendo-lhes eles assinalado um dia, muitos foram ter com Paulo a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé no Senhor Jesus.
tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, despediram-se dizendo Paulo esta palavra: Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: Vai a este povo e dize: De ouvido ouvireis, mas de maneira nenhuma entendereis. Vendo vereis, mas de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, se convertam e os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada às nações, e eles a ouvirão. E havendo Paulo dito estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E o apóstolo Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus, o Cristo, sem impedimento algum. Amém. O Senhor Jeová te abençoe e te guarde. O Senhor Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Jeová sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus, o Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com a vida de todos os teus familiares, com a vida de todos os teus amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavra do Senhor Jesus, o Cristo, Filho de Maria, segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo, segundo o Espírito Santo, com letras bem grandes para que entre no teu coração. Paz seja convosco. Glória a Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Paz seja nesta casa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu santo Filho, ó Deus, eu entro na tua presença nesse exato momento, trazendo adiante de mim a minha santa gratidão a ti, Senhor nosso Deus e nosso Pai, ao Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado, ao Espírito Santo, que nos dirigiu em tudo, e aos teus anjos que nos assistiram. Senhor Deus, Deus de Israel, hoje Deus de toda a terra, por Jesus Cristo, Senhor nosso Deus, o Senhor sabe que esse trabalho começou pela gravação do Evangelho de São João, capítulo a capítulo, cada dia um capítulo. Depois fomos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, para o livro de Atos dos Apóstolos, e também gravamos capítulo a capítulo, sendo que o livro de São João foram 21 dias para gravar, visto que ele tem 22 capítulos. E o livro de Atos dos Apóstolos foram de 28 dias, capítulo a capítulo. E depois então, Senhor nosso Deus e nosso Pai, sob a direção do teu Espírito Santo, gravamos o livro de Apocalipse. Já Apocalipse não foi capítulo a capítulo, por terem capítulos que são pequenos. Então juntamos alguns capítulos.
E começando esse trabalho, ó Senhor nosso Deus, Tu, ó Senhor, colocou no coração do Teu servo o gravar a Bíblia toda. E esse trabalho foi feito gravando desde Gênesis até Apocalipse, sendo que esses 3 livros tinham sido gravados capítulo a capítulo. João, Atos e Apocalipse. Mas o Senhor colocou em nosso coração gravar toda a Bíblia, e então passamos a gravar 4, 5 ou 6 capítulos em uma única gravação, sendo, ó Deus, que as gravações foram geralmente acima de 25 minutos e até 40, 45 minutos, se aproximando dos 50 e alguns passando de 50 minutos. Mas que o tempo médio foram 30 a 35 minutos de cada gravação, Senhor nosso Deus e nosso Pai. E assim gravamos todos os livros, e Tu, Senhor nosso Deus, e o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, colocou em nosso coração que, mais uma vez, gravássemos João, Atos e Apocalipse. Dessa vez, gravações com maior número de capítulos, 4, 5 ou 6. E assim fizemos uma nova gravação, fizemos novas gravações para esses 3 livros. E hoje, ao Senhor nosso Deus e nosso Pai, pela direção do Teu Espírito Santo, que nos deu força, nos deu unção, hoje concluímos a gravação desses 3 últimos livros, sendo que todos os outros já tinham sido gravados. E agora se completa realmente a gravação da Bíblia por completa, ó Deus. Eu peço a Ti, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que me ajude, que todas essas gravações sejam postadas no YouTube e compartilhadas no Facebook para a glória do Teu santo nome, para que fique registrado na história do Teu servo, para que fique este legado para meus familiares e amigos e simpatizantes, que eles ouçam, entendam e obedeçam a Tua palavra. E Tu, ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, cuida para que o nome dessas pessoas que se interessarem pela Tua palavra, que obedecerem a Tua palavra de todo o coração, que crerem no Senhor Jesus Cristo, o Teu Filho amado, na descida do Teu Espírito Santo sobre a vida deles, que todas essas pessoas, Senhor, lembra-te delas e escreve o nome delas no livro da vida, para que essas pessoas sejam participantes do reino do Teu Filho, o Senhor Jesus. Este é o pedido deste Teu humilde servo. A Tua palavra nos diz que diante da honra vai a humildade. A minha santa gratidão a Ti, Senhor Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Eu te agradeço por tudo, meu Pai. Consola o coração do Teu povo, abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa a Tua igreja, como foi pregado hoje no Teu santo templo, que muitos irmãos passam por perseguições em muitos países e até mesmo no Brasil. Abençoa a Tua igreja, Senhor Jesus. Conforta o coração de todos eles. Que o Teu nome cresça, cresça, cresça
cresça sem limites. Como disse João, o Batista, teu primo, Senhor Jesus, conforme ele disse, convém que o Senhor Jesus cresça e que eu, João, o Batista, diminua. Convém que o Senhor Jesus cresça e que eu, Genival, o evangelista, diminua. Glórias a ti, Senhor Jesus. Amém.